gente vai começar a pensar um pouquinho. Vamos começar pelo agradecer. Tá? Normalmente, antes de dormir, né, normalmente antes de dormir a gente faz a nossa prece para que a gente possa, durante o sono, estar envolvido, né, em melhores vibrações, com melhores companhias. E aí, no final do dia, a gente agradece. Quem agradece alguma coisa quando a gente vai dormir? Normalmente a gente agradece quando a minha dor de cabeça passou, né? Quando o meu time venceu, quando conseguiu emprego, quando meu filho passou na escola. Raras vezes a gente lembra de agradecer por problemas que nós enfrentamos, por dificuldades. Parente difícil. Alguém tem parente difícil aí? Não, né? Tem mesmo? Pensei que não existisse mais. A gente às vezes esquece de agradecer pela presença daquela doce pessoa na nossa vida, que nos ensina a amadurecer, exercitar nossa paciência, exercitar tanta coisa. E aí vamos começar com uma música para a gente depois conversar um pouquinho mais. Uma canção do Robson Ribeiro, acho que vocês conhecem daqui, né? Eu gosto muito, é um grande amigo. Eu me confundo aqui, porque ele passa aqui, né? É assim, vamos fazer um corinho. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir. Molezinha, né? Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor, eis-me aqui, nada venho te pedir. Quero agradecer tão somente tanta oportunidade e pelo contato com a luz através dos teus prepostos, ó Senhor, eis-me aqui, nada venho hoje pedir. Quero expressar toda a minha gratidão, pois minha fé tem mãos dadas com a razão. É tão bom te conhecer, trabalhar no bem e cantar todo o amor que a gente tem. É tão bom te conhecer, prosseguir no bem e cantar pra todo mundo o amor que a gente tem, Senhor. Eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Ouve então essa minha gratidão. Se ainda não sou o que queria, não agora, com certeza um dia, sedimentar minhas conquistas, ter paciência e aprender com alegria. É tão bom te conhecer, trabalhar no bem e cantar todo o amor que a gente tem. É tão bom te conhecer, prosseguir no bem e cantar pra todo mundo o amor que a gente tem, Senhor. Eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. De vez em quando é bom, né? A gente chegar, olha, hoje eu não vou pedir nada. Vou pensar em tudo que eu tenho que agradecer. Por exemplo, né, nós que
quando ele fala aqui: quero expressar toda a minha gratidão, pois minha fé tem mãos dadas com a razão. Quantas e quantas vezes, quantas situações nós passamos que o conhecimento da doutrina espírita nos deu força, nos confortou, né? Nos fez tomar decisões corretas. Então lembrar, de repente, daquela pessoa, né, que te levou lá para conhecer a doutrina espírita, seja através de um livro, através de uma conversa. E quantas situações nós passamos que a gente esquece de agradecer pela oportunidade desse conhecimento que nos faz tão bem. Agradecer por todas as oportunidades, porque tudo que nos acontece é para termos algum aprendizado. Né? Se não tivermos, não passarmos pelas dificuldades, nós não vamos crescer. Infelizmente, a gente opta sempre por um caminho mais difícil, todos nós. Então vamos avançar aqui, porque a gente sabe fazer bem. É o pedido. Uma pergunta: qual é o momento e local onde nós vemos mais gente orando fervorosamente juntos? Igreja. Estádio de futebol, decisão de campeonato. Já viram? Final de campeonato, o cara foca na arquibancada, você vai ter uns 3 se benzendo, uns 4 com o texto na mão, uns 5 ajoelhados, todo mundo. Os homens aqui, quem é que já nunca rezou na disputa de pé? Quem é que já nunca ficou, meu Deus do céu? Vai, desgraçado, acerta, chuva. Não é verdade? E aí eu fico imaginando como é que fica Deus ali olhando, né? Quem eu vou atender? Né? Porque os dois lados estão rezando, estão pedindo para ser ajudado ali. Um vai ter que ganhar. O outro vai dizer que, olha, eu rezei e não adiantou nada, né? Isso, na verdade, revela a nossa imaturidade. Né? Nossa imaturidade espiritual, que é normal. É a nossa fase mesmo que nós estamos. Nós todos aqui somos crianças espirituais ainda. Né? Se é que já somos crianças, talvez. Não sei se já chegamos nessa etapa. Então a gente, normalmente, pede, né, para que os nossos problemas sejam resolvidos, para que sejam tirados do nosso caminho, né? Ou foca em coisas que não têm a menor relevância. Uma criança mesmo, que a bonequinha de R$1 quebrou ali, para ela o mundo acaba. Né? E é normal, a qualidade dela, aquela bonequinha é tudo. Né? A mãe às vezes pode chegar e comprar outras 10, mas é aquela. Porque nós somos crianças. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma análise bem interessante, quando ele pensa no seguinte: Jesus não disse para a gente que tudo que nós pedimos será concedido? Né? Buscai e achareis, batei a porta. E ele diz, olha, né? Nesta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico, né? Tem sentido deduzir que basta pedir para obter. E fora injusto acusar a providência, se ela não acede, não atende a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. E olha que é importante. O que Deus lhe considerar sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Né? Saber lidar com dificuldades sem se revoltar, sem se vitimizar. E aí, olha que coisa importante. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Então não adianta, a gente está passando por uma dificuldade, Senhor, me livra dessa pessoa do meu caminho, que cai um raio na cabeça dela no assunto. Não, mas a gente pode pedir forças, entendimento, paciência, para saber lidar com aquela pessoa, para saber resolver. Mas sempre os nossos problemas têm que ser resolvidos por nós. Se eu quero passar no vestibular, não adianta passar todas as minhas tardes orando fervorosamente. O que vai acontecer comigo? Nada. Não, o Espírito, eu tenho certeza que na hora ele vai chegar, eu vou incorporar, eu vou fazer a prova. Gente, esquece. Vai estudar. Vai estudar, senão você não passa. Agora, você pode pedir, né? Força para que eu consiga, cansado ali, estudar, tenha clareza para entender bem as coisas. E quando a tua intenção é boa, uma legião de bons espíritos te acompanha, te ajuda. Por quê? Mediante ideias que lhe façam os espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmo.
de conformidade com essa máxima, que tem que andar junto daquela. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então não tem jeito, gente. A gente tem que fazer a nossa parte. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. E uma coisa importante a gente ter em mente na nossa vida. Nenhum de nós nunca vai ser submetido a uma prova que não tenha condições de vencer. Nunca. Aquela frase famosa, Deus dá o frio conforme o cobertor, é uma verdade. Muitas vezes a gente tem que passar por determinadas situações, mas se nessa encarnação a nossa maturidade espiritual, nós não temos condições nenhuma de vencer aquela prova, ela vai esperar um outro momento. É igual a escola. O professor, se a gente ainda está aprendendo a somar, subtrair, um professor não vai pedir raiz quadrada, nada dessas coisas assim, porque nós ainda estamos nesse aprendizado. Então, se a dificuldade apareceu, primeira coisa que tem que pensar, se apareceu, eu posso vencer. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Ele mais à frente conta a história do camarada perdido no deserto, querendo achar um oásis, que ele faz uma prece, pedindo, né? O oásis vai se deslocar até onde ele está? Não, ele tem que continuar andando. Mas ele pode ser intuído a andar na direção certa. E aí, um poema da Maria Dolores, psicografado pelo Chico, que resume de uma forma mais, eu adoro a Maria Dolores, de uma forma magistral, justamente o que nós falamos, se chama prece. E é assim: Senhor, Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Por isso não te rogamos que nos retires da estrada quase sempre atribulada de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te acréscimo de energias nas lutas de cada dia e amparo libertador, necessitados de forças, rogamos-te apoio amigo, queremos viver contigo no reino do eterno. Ela resume tudo isso aqui que a gente fala, né? Não te rogamos que nos retires da estrada. Cada um de nós tem o seu desafio. Eu costumo dizer, quando a gente senta para cada um de nós falar dos nossos problemas, quando a gente sai, a gente fica assim, ainda bem que eu estou só com os meus. Quando a gente começa a ouvir o problema do outro, né? A gente acha um sofredor. Nossa, você não sabe o que eu passo. Mas o que você passa? Eu passo isso. Poxa, eu passo isso. Nossa, deixa eu ficar com Deus. Se a gente tivesse, cada um de nós pudesse, ó, vamos agora trocar as nossas cruzes. Né? Você me dá a tua, no final, tá a minha aqui. Deixa a minha comigo, a minha é linda, tá ótima, tá tudo bem. Porque a vida é assim mesmo, né? A gente, infelizmente, existem as dores, existem as dificuldades, mas a gente deve pedir e sempre será atendido. Quando a gente desanima, ânimo, né? Para a gente seguir em frente, quando a gente cansa, aquela energia. Quando a gente, eu, por exemplo, falo que eu nunca perco a paciência. Não sei se vocês perdem, eu nunca perco. Porque a gente só perde o que tem. Né? Então, no meu caso, eu ainda não perco a paciência. Então, eu preciso, não, eu tenho que ser mais paciente. Mas... isso é uma coisa que a gente vai construir. E agora, vou falar um pouquinho sobre o louvar.
O louvar, para mim, sempre foi um negócio muito complicado de entender. Eu nunca entendi bem o que é esse louvar a Deus. Era uma coisa que eu tinha dificuldade grande. Aí eu fui no dicionário. O que significa louvar? Elogiar. Aí eu fiquei pensando, será que Deus tem problema de autoestima? Não é que a gente tem que ficar enchendo a bola o tempo todo? Meu Deus, você é o máximo, você é bom demais. Não, porque nós temos problema. A gente, quando pede a opinião de alguém, a gente pede a opinião ou pede elogio? Acaba de cantar uma música, o que você achou? Gostou? Gostou, né? Não, muito ruim. A música, não sei o que é pior, se é a música ou se é você cantando. Porque a pior coisa é um amigo sincero. Um amigo sincero é um inferno, né? É um negócio, nossa senhora, eu tenho um, rapaz, eu evito perguntar as coisas para ele. Eu evito porque eu sei que ele vai ser sincero e quase sempre ele tem razão. Uma vez ele fez um show desse, show de Beatles, com banda e tudo lá, um show beneficente. O teatro lotado, acabou o show, todo mundo atrás da gente. Maravilha! Eu me senti o próprio Paul McCartney. Aí chega ele, tô vendo, ele está se aproximando. Ai, meu Deus. Todo mundo, que lindo, adorei, amei. Sardinha, vocês me ensaiaram, não. Deu para notar. Teve uma hora que bateu a cabeça lá com o fulano, o cara entrou pra casa e foi pra lá. Né? E aí tudo que ele falou é uma bala, né? Horrível isso. Mas ajuda a gente. Ninguém gosta da opinião sincera dos outros. Mas que Deus não tem esse tipo de limitação que nós temos. O meu sogro resolvia bem isso. Ele pintava os quadros, ele vivia aquele negócio mostrando para todo mundo. Mas quando ele mostrava, o que você achou desse aqui? Tá sensacional, não tá? Eu vou dizer que não tá. Melhor não contrariar. Não é sogro, né? Não sogro é sogro. Pelo menos ele já chega com o veredito, né? Não pergunta a sua opinião. Mas normalmente a gente é assim. Quando a gente é criança, o que você acha desse desenho? Tá horrível. Horrível é o seu, faz melhor. Né? Mas eu acho que louvar, o que seria? Aí já é uma opinião pessoal, uma visão minha, né? Eu entendo que a gente louva a Deus. A gente até conversou um pouco sobre isso na palestra que eu fiz aqui. Quando a gente percebe, valoriza, se integra com a criação de Deus. Quando a gente aprende com a criação. Né? Quando a gente observa, por exemplo, quem vem aqui, vem pela praia no momento do pôr do sol, às vezes eu fico parando assim e falo, cara, o cara que inventou esse negócio aqui é um gênio. Você já observaram o bom gosto de Deus? Né? Você vê que as coisas são sempre harmoniosas. Eu até brinco, com exceção do ornitorrinco, o filhote do passarinho, o resto tudo da criação é de um bom gosto absurdo. Eu costumo brincar também, é brincadeira, claro. E lá em casa tem muita borboleta, às vezes eu pego uma na mão, ela pousa aqui, eu fico olhando. Acho que Deus quando inventou a borboleta, ele quando criou, ele acordou assim, falou, hoje eu vou arrebentar. Acordou meio disposto, né? Hoje eu vou arrasar. Aí criou a borboleta. Porque é de um bom gosto. Eu falei, gente, como é que olha essas cores, a harmonia disso? Nesse momento, a gente está falando diretamente com Deus, a gente está se conectando, principalmente quando a gente aprende. Eu costumo dizer que a natureza, né, os animais, tudo em volta, é como se fosse Deus falando com a gente diretamente. Aí tem uma canção do Alan Filho, que é até meio lado B. Vocês conhecem o Alan? Agora. Essa aqui é meio lado B, eu costumo dizer, mas é uma das que eu mais gosto. Que é uma das melhores representações poéticas do que é louvar a Deus. É uma canção que é uma oração chamada A Caminho do Sol. E ela assim. É linda, né? Esse vamos dizer que é lindo também, tá bom? Deus, Pai Criador, Deus, agradeço a chance de ver o exemplo do sol renascendo às manhãs, o presente, a vida, brilhando em nós a luz do amor. O botão sabe o momento de exalar o seu perfume
de abrir o seu sorriso, pois bem sabe que é flor, a semente lentamente já percebe a luz do dia e na procura principia. As conquistas duram por Deus. Devo ser como o sol, renascendo às manhãs, o presente da vida, brilhando em nós a luz do amor. Cada um tem seu momento, cada vento o seu caminho. Cabe a mim notar que o tempo sempre esteve a meu favor. Vou a caminho do sol, a caminho de ti, a caminho do sol, a caminho de ti. Representa bem, né? Quantas coisas a gente pode aprender, né, com a natureza, né? Só com o sol, né? Devo ser como o sol renascendo às manhãs. Mas vamos lá, que é o nosso tempo. E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na pergunta 662, se a gente pode, com utilidade, orar por alguém. Alguém está passando uma dificuldade, a gente vai orar pedindo por aquela pessoa. Né? Todos nós aqui já fizemos isso muitas vezes. Kardec pergunta, serve mesmo? Ajuda mesmo? E a resposta dos Espíritos. Né? O Espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai assim, mediante a prece, os espíritos bons, e estes se associam ao bem que desejam fazer. Como a gente chamasse a nossa turma e pedisse para ajudar aquela pessoa. Assim. Quando aquele momento em que eu tenho aquele bom pensamento, aquele desejo de ajudar, e a gente fala às vezes na prece, você está passando na rua, você vê uma pessoa acidentada, né? Às vezes uma pequena batida de trânsito, só um pensamento positivo com aquela situação, né? Que dali não sai nenhuma briga, que as pessoas se entendam, que aquela pessoa que está machucada seja atendida logo. Isso já é suficiente, a gente não precisa chegar assim, ou dirigindo o carro, não. Isso é uma oração. As pessoas falam, mas arar é orar, né? O momento do trabalho pelo bem é um momento de oração. E ele fala, o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então nós não temos noção do poder do pensamento, do poder dessas vibrações que emanam do nosso coração. A prece que façamos por outrem é o ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele. Oramos os espíritos bons, que lhe virão, olha também importante, não vão tirar o problema da pessoa, mas virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas, ainda que a prece de coração é tudo. A dos lábios, nada vai. Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas fazendo prece, fazem uma voz linda, mudam a voz, falam palavras maravilhosas,
E prece pode até ser linda. Mas às vezes uma pessoa que vai fazer uma prece aqui, falando português errado, simples, curtinha e tal, pode ter muito mais valor, porque depende do que sai da... Se a pessoa transforma a prece dela num show, uma prece da fulana, olha que é linda, né, que a pessoa vai, um espetáculo, né? E às vezes pode ser, não estou dizendo quem faça isso, né? Mas pode ser extremamente vazia, se a pessoa está preocupada somente em ser, né, admirada pelas belas preces do Pai. Às vezes uma pessoa chega aqui, faz uma prece curtinha, mas de coração tem uma representação espiritual muito maior. E aí uma pergunta para nós, né? Por quem nós oramos normalmente? Normalmente nós oramos para os nossos parentes mais próximos. Ou a gente às vezes generaliza quando não, oramos para as pessoas que estão nos hospitais, mas poucas vezes nós lembramos de orar por aqueles que praticam o mal. Né? Por aqueles, vamos supor que existisse no Brasil políticos desonestos, só uma suposição. Né? Então, por aqueles que desviam recursos públicos, deveriam ser encaminhados para a saúde da população, para a educação, né? Que desviam lá para as suas fortunas, por aqueles, né, malfeitores, criminosos, violentos, porque são, a gente sabe que são espíritos extremamente infelizes e que não têm nem noção ainda do que terão que passar para poder fazer esse caminho de volta. E aí, tem uma canção do Marcelo Manga, quando eu ouvi a primeira vez eu falei, nossa, que sacada legal dele, que ideia boa, né? Chama Libertação, que a gente deve sempre pensar nisso, como diz essa canção. Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes, sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam pranto do irmão. Senhor, aqui estou a agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam pranto do irmão, pelos que sofrem comigo perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam pranto do irmão. E até às 10? Dá? Dá, assim, né? Só tem que focar. Gente, eu imagino
quase todos aqui presentes, em algum momento, já vivenciaram a dor, né? A desencarnação de alguém muito querido, próximo. Né? Um irmão, a mãe, o pai, o filho, um grande amigo. Isso é talvez uma das principais fontes de consolação que a doutrina espírita nos traz, é essa certeza, né, de que, na verdade, a vida aqui na Terra é que é a exceção, né? É que é o momento em que nós saímos para fazer como se estivéssemos fazendo um curso de aprimoramento espiritual, mas que a pátria, todos continuamos juntos, vivendo juntos. E aí, Kardec pergunta, ainda nessa linha de orar por alguém, se é útil que oremos pelos mortos, né, e pelos espíritos sofredores. Será que é útil? É. E neste caso, como as nossas preces podem proporcionar alívio àquelas pessoas e abreviar os seus sofrimentos? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A gente entende que todo sofrimento é justo ou é injusto? Justo, muito bem, né? Quando nós desencarnamos, principalmente, a gente lida frente a frente com as nossas, né? Tudo que a gente fez de errado, nossa consciência cobra bastante, não vai ter nenhum juiz ali não, somos nós mesmos. E a gente sabe que o que a gente passa, essas dificuldades, tem a mão da justiça de Deus. Então, por que adianta eu pedir para aliviar isso aqui, se o que ele está passando é justo? E de fato, os espíritos respondem. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Sempre tem um mais. A alma, por quem se ora, experimenta alívio. Porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele por quem ela sofre. Então, sempre que nós pensamos com carinho nessa pessoa que foi, ou alguém que desencarnou, às vezes acontece, não, um malfeitor desencarnou, a gente, todo mundo fica rogando praga, né? Tomara que vá para não sei para onde. Né? Então, gente, cada pensamento desse é um pecado, e às vezes um bom pensamento. Alguém, no momento que a gente tem misericórdia para aquela pessoa que deseja, né, que ela seja amparada, pode fazer uma diferença enorme. Eu vou falar rapidamente. Alguém leu ou viu o filme Os Miseráveis? Tem um momento que é fatal no filme, logo no início, né? Que é um camarada rapidinho, não vou botar, não sei quem fez isso. A história é conhecida, né, de uma pessoa que tinha sido presa injustamente, 19 anos, que ele havia roubado um pão. E quando ele sai da cadeia, ele quer matar o mundo. Sai com ódio total. E aí, quando ele é libertado, ele ainda tem que andar com papel, que ele tem que apresentar para todo mundo, dizendo que ele é um malfeitor, que é uma pessoa perigosa e tal, mas ele vai arrumar trabalho não mesmo. Então ele fica ali pela rua, ele é acolhido por um padre. O padre o acolhe, né, dá comida, dá um lugar para ele dormir. Enquanto o padre dormia de noite, ele vê ali os tesouros do padre dando sopa, pega a Bíblia e se manda. Olha o padre católico. E aí ele é preso imediatamente e chegam os policiais com ele, com os tesouros todos culpados. Olha, encontramos eles com o seu tesouro na rua. Ele ainda teve a cara de pau de dizer que você deu para ele. Aí o padre olha e fala, não tem razão, eu nem mesmo. Inclusive você esqueceu de levar da pedra 2 castiçais, assim, valiosíssimos, né? E deixa com ele. E aí os policiais, não, obrigado, então, vão embora. E ele diz para ele, aproveite esse tesouro para você se transformar no homem honesto. E realmente, né, quem viu o filme, vê que dali é um ponto. Imagine esses espíritos, né, endurecidos, quando recebem uma vibração de compaixão, de solidariedade, né, de compreensão até pelo que eles fizeram. Mas voltando aos entes queridos, também que eu não posso me alongar, tem uma outra música que eu gosto, que a gente vai cantar aqui, que ele compôs para um amigo dele que desencarnou num acidente da TAM. Era um grande amigo meu, trabalhavam juntos na casa espírita. E eu achei essa forma mais espírita que eu vi até hoje de se lidar com isso. Então vamos cantar essa música. Eu queria que cada um de vocês pensasse em alguém que vocês amam, né? E já esteja do outro lado, liberto aqui dessas dificuldades. Dessa forma. Vai, menino, prosseguindo a sua viagem, vai sorrindo, alegrando outras paragens. Vai, menino,
aprendendo por aí. Pois aqui no meu caminho você chegou de mansinho, cativou meu coração. Ai, ai, ai. Vai, amigo, segue em frente. É tão bom saber que a gente continua sendo irmão. Vai, amigo, segue em frente. É tão bom saber que a gente continua sendo irmão. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, que um dia, amigo, a gente vai se ver. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, que um dia, amigo, a gente vai se ver. Vamos lá comigo, refrão. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, que um dia, amigo, a gente vai se ver. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, que um dia, amigo, a gente vai se ver. Que um dia, amigo, a gente vai se ver. Não tenho dúvida disso. E para a gente encerrar, certinho, a gente falou tanto de Deus, né? Chegou atrasado, então chegou. Que a gente comentou no início, a gente não tem a menor noção de como é, onde está. Onde está Deus? Pergunta ao cientista. Ninguém duvido jamais. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma, porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Percebo Deus na mão que acaricia, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Escuto Deus na frase que perdoa
que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa e sinto Deus na paz, na alegria. Comigo, escuto Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa e sinto Deus na paz, na alegria. Onde está Deus? Onde está Deus? Não, é que tem reunião, por isso você tem outra. Não consigo, Você quer cantar o Onde Está Deus de novo, então? Pode ser. 2 minutinhos, né? Essa música é tão bonita, né? Essa é de quem? É do... Calma, vou chegar lá. Do Camarão da Paraíba. Botei aqui no início. Ou não botei? Não. Ricardo Ribeiro. É, Ricardo Ribeiro, isso mesmo. Vou chorar. Obrigada. Não sei se ele vai sozinho. Deixa eu botar mais uma, vou passar para ele. Eu botei no tempo certinho da música, não tá? Opa, acontece aqui. Não sei se ele vai ou não vai. A menininha vai me ajudar. Acho que ele vai sozinho. É bom, né? Agora, querido. Alguém podia passar por... Ah, não! Está Deus! Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Responde às pressas uma maneira vista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensadamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma o que tem certeza. Eu vejo Deus no reino da criança, no céu, no canal, na luz, na natureza. Percebo Deus na mão que acaricia, no olhar das mães fitando os pincéis, nas noites de luar, claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus a voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Escuto Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa e sinto Deus na paz, na alegria. Escuto Deus na frase que perdoa.
criatura boa, e sinto Deus na paz, na alegria. Onde está Deus? Onde está Deus?